A gente vai falar de conservação, armazenamento e validade de alimentos. Olha só que assunto importante. Convidamos ela, nossa nutricionista Paulinha Castilho, de volta ao vivo. Bem-vinda. Não é? Você veio gravidinha, mas você não tinha voltado ao vivo ainda, né? Não, fiz um VT na Zona Cerealista. Verdade, que ficou muito legal. E aí, mas tava com saudade de verdade. Ai, que bom tê-la aqui. E esse assunto é importantíssimo, como eu falei, ele vai além de uma organização, mas depende de tudo, porque se você está ali armazenando de forma errada, o alimento ou vai perder nutrientes, e aí você vai contar pra gente, ou ele vai durar menos tempo, né? E essa durabilidade pode gerar até uma intoxicação alimentar, né? Às vezes Perigoso, você tá lá, né? vou consumir esse bife que eu fiz na segunda-feira, né? Aí já é quarta, quinta-feira, será que eu vou passar mal? Talvez eu passe, acho que não. Aí chega, vai até o hospital, pode dar casos mais graves, né? Verdade. Então tem que tomar cuidado mesmo. E a gente vai falar, então, eu acho legal a gente vai colocar alimento por alimento para vocês, mas existem alguns que em algumas formas, após aberto, tem tanto tempo. Exatamente. Outros tanto tempo, por exemplo, o filezinho grelhado. A gente vai descobrir. Sim. Primeiro alimento, então, na tela, olha lá. Atum enlatado, validade 2 dias. Então, assim, abriu a latinha, nem pensar, consumir no terceiro dia. O atum, a gente tem ele aqui, primeiro tem que tomar cuidado na hora de comprar. Então, se não tá rachado, se não tá amassado, porque por dentro não tem mais hoje a tecnologia, aquela contaminação do alumínio para o atum. Né? A gente tem uma tecnologia hoje diferente no mercado. Só que se a lata estiver amassada, pode vazar oxigênio e aí você tem a perfuração e pode deteriorar o alimento dentro da lata. Então, depois que você abre, o interessante é colocar em algum recipiente, ou em algum Tupperware, ou em algum recipiente de vidro, para que você tire da lata para consumir depois na geladeira. Então, consuma o quanto você vai precisar e aí depois posiciona ele na geladeira. Vamos então abrir nosso atumzinho, Paulinha? Sim. Então, consome o que você for, né, que quiser consumir na hora. O ideal é que você tire essa água ou óleo, dependendo do atum que você comprar, tá? E aí você coloca o atum num recipiente. O importante é que esse recipiente, tanto se for de plástico, se for de vidro, se for de acrílico, que ele seja bem vedado, né? Então, aquela história de, eu pego qualquer tampa, não funciona. Não funciona. O importante, Carol, quando a gente vai vedar, né? Então, é que ele realmente esteja bem lacrado. E na hora de guardar na geladeira, a gente coloque esse alimento na parte onde é mais refrigerada, porque ele tá cru. Né? Então a gente vai colocar, ele não está tão manipulado, a gente colocar na parte de cima ou até mesmo nessa gaveta que tem algumas geladeiras. Normalmente a parte mais refrigerada é aquela que está mais próxima do freezer. Do freezer. Exatamente. Então nas geladeiras invertidas é o contrário. É o contrário, exatamente. Então usar essa regrinha, quanto mais próximo do freezer é a área mais refrigerada. Exatamente. Então aí a gente vai colocar aqui. Muitas dúvidas que acabam surgindo é com relação a esse recipiente, né? Então a gente tem, será que é melhor de vidro? Será que eu coloco no acrílico? Será que eu coloco no de plástico, né? Eu gosto sempre, na dúvida, de usar o de vidro. Por quê? Tem a questão do bisfenol, né? Que é uma substância do plástico, que quando a gente tem variação de temperatura, ele acaba sendo liberado e entra em contato com o alimento. Esse bisfenol, ele é cancerígeno, ele pode dar diabetes, pode dar vários problemas para a saúde. Então, se você tem dúvida, eu não tenho de vidro na minha casa, então vamos pegar o de plástico. O que esse de plástico precisa ter? Deixa eu só fechar aqui a porta da nossa geladeira. Porque tá na real. Tá ligada, pode deixar, Glaucia, porque ela tá refrigerando aqui. Quando a gente tem o recipiente de plástico, quando você for comprar, você tem que pegar na frente, vai ter uma etiqueta que vai dar escrito BPA Free, né? Então ele não tem bisfenol. Paula, mas eu tenho um monte de Tupperware na minha casa, eu não vou saber, né? Já joguei a etiqueta fora. Então você vai olhar aqui embaixo tem aquele selinho. Deixa eu mostrar aqui para né? Aquele selinho que parece um triângulo. Um triângulozinho. Tudo que é de plástico tem esse selinho. Exatamente. Esse selinho vai ter um número dentro. Se tiver um número 1, 2, 3, 4, 5, pode comprar que é livre de bisfenol. Se tiver o número 7, tem bisfenol. Aí joga fora.
Ninguém sabia, né? Eu já tinha ouvido da água, que você tem que olhar até garrafinha de água embaixo. Exatamente. É isso, então. É 1, 2, 3, 4, 5. 5. Exatamente. 7 é o que não pode. Não pode consumir, não pode comprar, tá? Tá aí. E aí o de acrílico é a mesma coisa. Tendo esse número, você pode colocar em qualquer local que tenha variação de temperatura. No freezer, pode esquentar no micro-ondas, pode pôr na geladeira, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. E normalmente, esses potes livres de bisfenol vão custar um pouco mais caros do que aqueles que não tem. Porque eles acrescentam essa substância, né, para baratear. Exatamente. A fabricação. Plástico, exatamente, para render mais. Para render mais. Então, vamos para o próximo alimento. Olha lá. Frios! Validade 3 dias. Os frios, o que acontece? A gente tem até aqui na geladeira, a gente armazena esses frios na parte onde é mais refrigerada, né? E existem os recipientes próprios para esses frios. Tá. Então pode ser de plástico, esse aqui no caso é acrílico. O que é importante? A tampa. Então, não tem cada panela tem sua tampa? Sim. Cada Tupperware também tem sua tampa. Não deixar descoberto. Não deixar descoberto. Aqui, ele tá separadinho, ó. Então, aqui no peito de peru, separa as fatias. Tá. E no queijo também. Queijinho também. Né? No salame, exatamente. Por quê? Porque ele acaba pegando mais umidade. Na hora que você for pegar os frios, né? Muita gente, às vezes, na preguiça, não quer pegar alguma colher ou algum garfo e pega com a mão. Né? Vai assaltar a geladeira, vou pegar uns frios ali com a mão. Então, para você não ter essa contaminação, porque você está contaminando aquele alimento e acaba tendo mais proliferação de bactéria. Então, separa os frios para ficar mais fácil, talvez, de manusear. Né? E tem que tirar da bandejinha que eles vêm. Tem, gente. Aquela bandejinha é só pra você levar pra casa, não é pra fazer aniversário ali na geladeira. Porque tem gente que pega aquela bandejinha e ainda reaproveita pra outra coisa. Deus abençoe. Né? Porque aquela bandejinha não precisamos dela pra nada. Não precisa. O material é o quê? É um isopor, né? É um isopor coberto com plástico filme. Então, o ideal é não usar. E deve ter o bisfenol. O plástico filme tem alguns que não tem também, já tem só marcas. que são mais caros, mas tem que sempre prestar atenção. Eu gosto de usar esses plástico filmes, às vezes, vamos supor, às vezes você tem, o João tá lá na sua casa, vai almoçar um pouco mais tarde, faz o prato dele, cobre com plástico filme ou uma tampa de panela e armazena na geladeira, não tem problema. Por um período. Exatamente, não, o período... Às vezes até a salada, né? Você lava a salada, a gente vai falar já dos saquinhos, ó, e do plástico filme, aqui. Se você recobre, às vezes, o refratário ali, um bowl, né? E aí a validade deles é de 3 dias, né? 3 dias. Alguns, como dos embutidos, se a gente for pensar, a salsicha, o salame, tem a validade um pouquinho maior. Às vezes chega até a 5 dias. Aí tem que ver a recomendação do próprio fabricante. Mas os frios, em geral, são 3 dias. 3 dias. Tá? E local da geladeira bem refrigerado. De cima, refrigerado. Tá aí. Muito bom. Vamos para o próximo alimento. Olha lá. Molho de tomate, adoro! Temos um molho de tomate aqui, e aí, 2 dias? Exatamente. Abriu, já era. Na verdade, o que acontece? Quando você tem o molho de tomate industrializado, você pode até usar o próprio recipiente para fechar. Só que tem os utensílios adequados, né? 2 dias, a gente fala quando é aquele molho caseiro, que você faz com o próprio tomate. Ele é mais perecível. Os industrializados pode variar de 2, 3 ou até 5 dias, se você colocar no local certo da geladeira, tá? Legal. Então, primeiro, tem que tirar o ar do molho que ficou. Pode usar a própria embalagem ou colocar em algum recipiente, tá? Se for usar a própria embalagem, o importante é vedar bem. Então, comprar algum prendedor, né? Gente, não usem prendedor do varal, né? É muito comum a gente ver. Tá faltando prendedor, porque isso aqui some. Parece que ele cria pernas, né? Ele sobe mesmo. Então, você veda bem, fecha, que aí não tem contato com o ar. O ar não consegue entrar. O ar é que estraga os alimentos, né? E aí, o que acontece? Se você percebe que você vai demorar para usar esse molho, congela. Coloca ele no recipiente. Aí, eu gosto de ser o de vidro, nesse caso, né? Pode até ser, gente, aqueles vidros de conserva, tá? Não tem problema, aquele de azeitona. Você coloca dentro e põe no freezer. Aí vai durar em torno de 30 até 60 dias. Ó, tá? No vidro, hein? No vidro, exatamente. Se for colocar na geladeira, o que acontece? A diretora falou uma coisa importante, se a tampa não estiver enferrujada. Mas, no vidro a gente pode usar esse filme também. Sim, pode. Pra cobrir, pode. Às vezes, quando ele não tem sim. a tampa, né? Também, ó.
Ótimo esse. E aí na geladeira, o que acontece? Muita gente coloca as coisas na porta, né? Sim, só que aqui na muitas porta, coisas na porta da minha geladeira. É uma loucura. Só que aqui na porta tem muita variação de temperatura, porque você abre o tempo todo, além do atrito, né? Tem muita gente que coloca ovo, a gente vai falar depois. O ideal, já que vai colocar, se for usar rapidinho, enfim, amanhã ou no dia seguinte, aí coloca aqui. Aí você vai ter um tempo de variação na geladeira um pouco menor. Se não, vai também para a parte mais para cima da geladeira, que são onde a gente tem os alimentos mais refrigerados. Perfeito. Tá? Tá. Aí a gente deixa nosso molho lá. Gostei em alguma coisa aqui. No atum. Vazou um pouquinho. Agora, aqueles molhos, boa pergunta da minha diretora é o seguinte, aqueles molhos já em vidro, né, que é tomate e aquele ácido tal que eles colocam, pode deixar no vidro que vem? São as compotas. Passata, né, que fala, a gente tem desse vidro aqui, né? Não, pode ser assim, mas tem um que é mais, que elas são várias, que é só de tomate do molho, sim. sabe? Que é só tomate. É o mesmo procedimento daqui. A gente pode guardar, na verdade as conservas duram até uma semana, mas nesses de vidro, a prazo de validade é o mesmo, de 3 a 5 dias. Mas aí pode manter no vidro. Pode manter no vidro. Não precisa colocar num vidro extra. Exatamente. Pode até reaproveitar esse vidro, gente. Vamos ser um pouquinho mais ecológico, esses vidros são muito bons. Tanto é que o pessoal até faz saladas no pote depois para levar de marmita. É super legal. Vamos reaproveitar. Não é? Pode deixar esse aqui em cima que nós vamos falar dele. Legal. E pote de palmito, tudo, né? Sim, tem vários potes que dá para aproveitar. Hoje em dia, a embalagem de vidro é a melhor parte da sustentabilidade para consumo. E é caro. É caro, só que também você reaproveita na sua geladeira, por exemplo, para organizar melhor. É isso aí. Olha só o próximo na tela. Picles, azeitonas e alcaparras. Validade 1 mês. Exatamente. Oba, dá para ter sempre. Só que depende, né? Então, a gente entra nas conservas. 15 dias eu asseguro 100%. Nos outros, depende muito da temperatura da sua geladeira. A temperatura da geladeira tem que variar de 2 a 5 graus. Tem geladeira que a temperatura normalmente são 10 graus. Então, isso deterioriza mais rápido esse alimento. Então, é 1 mês se você tiver uma temperatura de 2 a 5 graus. Né? É aquela geladeira que não é tão cheia, que não tem tanto abre e fecha. Exatamente. Então, você consegue um prazo de validade maior. Entendi. Olha que interessante. E tem que ficar ligada nessas tecnologias também da geladeira para botar a temperatura certa. Exatamente. Puxa, tem geladeira que até tem o termômetro para fora, né? Para ficar um pouquinho mais fácil. Para ficar mais fácil. Tá aí. Então, aí a gente guarda onde? As conservas pode colocar na porta, não tem problema, porque ela tem uma durabilidade um pouco maior. Então, pode colocar na porta da geladeira. Por exemplo, azeitona, tá? Que a gente compra no vidro e ela tá no líquido, né? Que vem. Tem que deixar aquele líquido. Tem que deixar o líquido. Se tirar o líquido... Tem que comer azeitona. Não pode guardar. Não pode guardar. Já começa assim, preocupante. Poxa. Acho que perdi algumas azeitonas, exatamente. né? Porque às vezes o pessoal fala, eu vou tirar para não ficar com tanto, o contato com sódio. Não adianta, tem gente que lava azeitona. O palmito também? Também, tem que ficar com aquele líquido. Senão tem que consumir na hora. Dá uma lavadinha nele depois para tirar o sódio. Exatamente. Muito bom. Próxima na tela. Como está a sua geladeira? Veja. Pães! Sensacional! Validade 7 dias. Onde será que a gente vai guardar o pão? Os pães, o que acontece? Tem gente que mora sozinho, né? E aí o pão acaba embolorando, enfim. O melhor lugar, cientificamente, para guardar é congelar o pão. Então, você deixa o pão congelado e aí você tira de um dia para o outro a fatia que você quer. Tá. Paula, mas minha rotatividade nem é tão não é tão pequena, mas também não é tão grande, então vai para a geladeira, tá? Por quê? Agora tá muito calor, o pão embolora mais rápido. O ideal é que ele fique num lugar mais fresco. Então, não deixa o pão fora da geladeira na cestinha. Não. Sabe a cestinha que já vai para a mesa? Com o exatamente. Não. Não, deixa na geladeira, exatamente. E aí a gente coloca ele não precisa ser... você pode mesclar entre a parte de cima ou a de baixo, tá? Se ele estiver pronto, aqui no caso eu tenho um sanduíche. Um sanduíche já empacotadinho, né? Esses sanduíches, quando tem o produto nessa embalagem, ele já tem uma atmosfera modificada, então ele tem durabilidade maior. Aí você pode colocar aqui na sua prateleira. Tá? Ou se não, o próprio saco do pão. E respeitar a validade que está fora do saquinho, que normalmente eles colocam. Sim, a validade do pão tem que ser respeitada sempre. Às vezes o pessoal fala, putz, comprei
na hora da validade, em cima do prazo da validade. Eu vou congelar. Cuidado, né? Tem aquele prazo certinho para consumir. Porque às vezes você compra e ele já está embolorado e você não percebeu. Isso é. O pão tem o bolor branco, tem o bolor verde, o bolor meio vermelho mais pro preto, né? O bolor branco você não percebe, porque mistura com a cor da farinha. Então tem que tomar cuidado. Fica meio duro. É o bolor branco. É o bolor branco. E é tudo bolor. Tudo bolor. São cancerígenos. Não pode. Cuidado. Mas o pão, comprei. O ideal é congelar. Exatamente. Separados, né? Separada cada fatia. E aí a gente pode usar esse? Então, para congelar, eu gosto de colocar nos saquinhos. Né? Então você tem os saquinhos da geladeira. Também pode comprar, tem várias marcas livres de bisfenol. E quanto tempo dura congelado? Congelado, se a sua geladeira for 18 graus, até 18 graus, ele duraria 30 dias. Se for maior do que 18 graus, aí ele vai durar até 90 dias. Dura bem. Dura. Esses saquinhos são ótimos, principalmente para saladas. Quando a gente lava a salada, né, chega a salada e coloca. A gente depois mostra na geladeira. Ai, vamos mostrar a saladinha, oba. Olha lá, próximo na tela. Sucos de caixinha, validade 3 dias. Abriu, aí deixa lá com o canudinho ainda na geladeira. Volta, né? Não tomou tudo a criança, volta pro canudinho. Exatamente. Quem nunca? Fala aí. Cara, mas é verdade. Quem nunca? Não pode. Não pode. O que acontece? O suco, principalmente os de caixinha, eles têm... tem suco que não tem conservante, mas tem suco que tem conservante que dura todo esse tempo. Porque o açúcar, ele acaba sendo um conservante desse suco, e aí ele dura mais tempo, então você não tem alteração do sabor. Entendi. Tá? Mais de vitaminas e minerais, vai embora. Tudo, né? Tudo. Depois de 30 minutos que você faz um suco natural, por exemplo, se você pôr na geladeira, em 30 minutos você vai ter que consumir. Se não consumiu, você tá comendo mais por paladar. Tipo assim, a limonada, mó delícia, né? Ter sempre uma limonadinha. Exato. Depois de meia hora, não adianta. É só gostinho de limão. Pode fechar a garrafa, pode fazer o que você quiser. Não adianta, tá? Então, nessas caixinhas, né, ou até mesmo suco em vidro, a gente pode colocar aqui na porta, porque não tem problema variar a temperatura. Tá, porque depois de aberta que tem que consumir mesmo e é pequenininho, então pode. Aí o ideal seria mais as garrafinhas de vidro, né? Mas se não, pode usar as Tetra Paks que tem. Muito bom. Próximo, olha lá. A gente faz tudo errado, né? E é uma coisa comum em fazer errado. Laticínios, validade 3 dias. Ai, meu Deus. O leite, complicado. Queijo branco, essas coisinhas. Tem leite, queijos e iogurtes, né? Então, aqui a gente tem o nosso iogurte na nossa geladeira. A gente vai armazenar eles aqui na primeira prateleira, porque ele precisa ser muito bem refrigerado. Precisa ser muito. Muito refrigerado. Isso aqui estraga com muita facilidade. E antes de consumir um leite que está aberto, o pessoal às vezes coloca o leite, porque cabe certinho a caixinha dele aqui, né? Tenta colocar ele para cá, porque ali você tem muita variação de temperatura. Cheira. Tem que ter o cheiro do leite, não pode ter, acho que tá azedo, pelo amor de Deus, não consome. O leite acaba tendo uma intoxicação alimentar muito grave e passa muito mal mesmo. O leite é sério, e iogurte também. Iogurte também. Então, eu sei que é bonitinho, mais fácil colocar aqui, ó, encaixa E validade certinho. vencida da caixinha, nem pensar nem de leite. Nem pensar. Né? Todo produto que vocês forem consumir, a validade tem que estar dentro do prazo do produto, né? O próprio produto já vai te indicar a validade certa. A validade dele após aberto, muitas vezes é indicada no próprio rótulo do fabricante, mas tem que sempre no mercado até olhar isso. O mercado pode ser até pontuado em vender produtos vencidos. Perigosíssimo. Agora o seguinte, uma situação que isso acontece, né? Às vezes você abre ali o potinho do iogurte, você não consome tudo. Você faz uma marinada, que nem a Gabi ensinou, que você coloca o iogurte com o franguinho e tal, mas sobrou um pouquinho. O que você faz com o pouquinho naquele potinho? Pode colocar no Tupperware. Tira do potinho. Tira do potinho. Tá aí, arrasou, Paulinha. Paulinha, vamos organizar. A Paulinha, a mamãe Paulinha. Mamãe Paulinha, gente, fazendo muita papinha? Mãe, não, né, ainda não, né? Ainda não tá na fase da papinha. Fez 4 meses semana passada. Ai, eu tô amando, gente. Não, muito bom. Muito lindo. E tá amamentando? Tô. Graças a Deus, Deus me deu muito leite. Ai, que bom! Pra doar, assim? Ai, que maravilha. Deus abençoe. Bens a Deus. Olha, gente, quem quiser aproveitar, mandar perguntinhas para Paulinha, ela responde sempre com muita gentileza. Vai lá no Instagram dela, @NutriPaulaCastilho, tudo junto.
Nutri Paula Castilho, telefone 98104-4112. Isso. 98104-4112, você já entra em contato com ela, pode mandar perguntinha. E ela tá aqui com a gente hoje com a cabeça assim, ai, será que tá tudo bem? Ah, é verdade, não para mais, é pra né? sempre. Obrigada. É pra Obrigada, sempre isso, Carol, minha é amiga. verdade.